Página de número 129, segundo período probatório. Afirma que todas as pessoas terão a segunda chance de salvação depois da morte. Porém, as escrituras dizem o contrário, depois da morte segue-se o juízo. Bom, que não tem nem muito o que falar, né? Então, esse segundo período probatório é mais ou menos a mesma ideia do romanismo, aquela questão do purgatório e tal, né? Então, segundo período probatório, não existe. É antibíblico, Hebreus 9, 27, já desmonta esse pensamento. Aniquilamento é uma doutrina que alivia os pecadores sem arrependimento e que amam o pecado. Ela afirma que Deus aniquilará, destruirá, tirará a existência deles, ou seja, não padecerão nenhum sofrimento, a não ser expectativa de aniquilação. Então, o que vai dizer esses que pensam sobre o aniquilamento é que, assim, a morte eterna é o aniquilamento da existência. A morte eterna é a separação definitiva da presença de Deus. É uma existência sem Deus, irmãos. Tá certo? Eu não entendi direito. Aniquilamento. Isso, o aniquilamento que será aniquilado, né? Deus aniquilará todo aquele que é perdido. Então, deixará de existir. Esse é o pensamento. Eu sei o conceito, mas esse pensamento aí diz que Deus aniquilará a natureza pecaminosa? Não, o ser humano. O ser humano sem Deus. O ser humano sem Cristo. Os perdidos, mano. Aqueles que forem para o inferno, eles serão aniquilados. É o que diz aqui. Não vão sofrer. Isso. Se sofrer é um períodozinho, mas serão aniquilados, né? E a Bíblia diz... Isso, é. Mas a Bíblia diz que não e mostra que não, que as pessoas padecerão eternamente. Né? Isso. Então o aniquilamento também é um equívoco dessa doutrina aí, tá? O Espiritismo, o que diz o Espiritismo? Eles creem na transmigração da alma, que ela vem mudando de corpo, né? Podendo ser até de um animal, até atingir a perfeição na cadeia evolutiva dos espíritos, ou do espírito, se tornando como um Deus. Enquanto o espírito não evoluir, continuará nessa suscetível reencarnação, né? São os processos, muitas, não só o espiritismo, mas muitas religiões orientais, como o próprio hinduísmo, eles também acreditam nisso, tá? Né? Que a questão do karma, né? Até atingir o dharma, a esse processo de reencarnação. Então você reencarna num animal, por isso tem toda aquela questão, né, irmão? Inseto. Inseto e muitos animais. Então você não pode... Então, pastor, mas eles acreditam também que Deus é bom demais para deixar uma pessoa que morreu no pecado ficar lá sofrendo no inferno. Isso, sim. Tá falando do espiritismo? É. Na verdade, o pensamento nem é tão esse, mano. O pensamento deles é que a pessoa ela vai conseguir, por esse processo, chegar... Exatamente, é esse processo evolutivo, Isso. De reencarnações sucessivas, até atingir a perfeição. Exatamente porque eles acreditam, porque eles pensam igual aqui no universalismo. Exato. Esse aqui, irmãos, essas doutrinas, qual é o problema? Elas invalidam o sacrifício de Jesus. Aqui que está o problema maior. Eles invalidam, ignoram, invalidam. Não. Por que Jesus morreu na cruz? Não tem validade, porque aqui, se eu posso, por esses processos, chegar à minha perfeição e à salvação, então invalidam o sacrifício de Jesus, tá? Essa que é a questão aqui. O romanismo. Fazem alusão a um lugar intermediário chamado de purgatório, né? Onde os espíritos daquelas pessoas que não foram tão boas para ir para o céu, nem tão más para ir para o inferno, permanecem até purgar, quer dizer, até purificar, né? Branquear seus pecados e poder então entrar no céu. Seus adeptos creem que podem dar uma ajuda para os mortos que estão nesse lugar através de missas, acendendo velas, fazendo promessas, dando esmolas, fazendo boas obras por intenção daquela alma. Porém, esse é um ensino não corroborado, ou seja, não confirmado pelas Escrituras. Não há pecado intermediário visando purgação para entrar no céu. O destino do homem é traçado enquanto em vida. As indulgências foram vendidas até um certo momento na Igreja Católica, aquele que Martinho Lutero tanto combateu na Reforma, né? E o Vaticano que há pouco tempo que tirou essa questão das indulgências, tá? Ou seja, você poderia comprar, né, a salvação, você poderia pagar por algum ente querido,
né, que estavam no purgatório. Então, até a Igreja Católica... O evangelho de hoje em dia é todo desse Ainda bem que jeito. na convenção da minha igreja não tem isso, é só na católica. Né? Os evangélicos de hoje em dia Tá mais ou menos isso aí, né? O dinheiro tá comprando até a salvação ultimamente, né, mano? Os caras da Infelizmente. no céu, assim, os caras vão ficar na fogo. Infelizmente, irmãos. Então vamos para o último equívoco. Mano, não é fácil não. A risada dele. Amados, o último equívoco, materialismo científico. Para esses, a vida se resume a questões biológicas. Assim sendo, quando vem a cessação da vida, tudo se acaba ali mesmo. Não há céu ou inferno, reencarnação, aniquilamento ou estado intermediário. Simplesmente tudo cessa. Tá? Então, ainda esse equívoco sobre o destino dos ímpios. Vamos ver aqui o 3.3, que é a habitação dos salvos e dos ímpios, né? Na verdade, irmãos, não vamos ver não agora, porque isso aqui eu acho que eu já falei bastante, né? Eu acho que está muito claro. Vamos partir para outro pensamento, que vai falar do paraíso, né? do Hades. Nós já falamos isso. Tem alguma dúvida? Sheol. Tem alguma dúvida a respeito do... É assim mesmo, o Sheol? Isso, Sheol. Sheol Hades, né? O Sheol é a língua hebraica e o Hades é o grego, né? Mas tudo bem, irmão, posso? Porque nós já falamos isso aqui, acho que tá exaustivamente aí, né? Ó, do Tártaro, do Guiena, nós já falamos isso aí, acho que até na aula passada também. O Tártaro é Mansão dos Mortos? O Tártaro, ele é a habitação dos demônios, né? Ah, Dos demônios, né? Então, só para recapitular de novo, o paraíso, né? Lugar de delícias, seio de Abraão, é o lugar intermediário onde estão os salvos. O Sheol Hades é o chamado inferno, onde estão os perdidos, um lugar intermediário também, ou seja, ainda não é destino final de nenhum deles, tá? Nem o paraíso e nem o Hades. O Tártaro, a palavra Tártaro no original vai falar sobre a habitação onde estão demônios aprisionados. Judas, verso 6, por exemplo. Que são Segundo os teólogos, é dentro do próprio Hades. Né? Isso, é que é naquele abismo, né? É mais abaixo, né? Eu vou fazer. Eu estava lendo hoje, pastor, isso aqui que vem. Quando eu estava lendo o livro, eu vi que seria dentro do Tranquilo próprio aqui. Hades, só que um lugar mais profundo. Mais Isso. profundo do que o Hades, é isso mesmo. Deixa eu de novo rapidinho fazer um Mas desenho. é mais profundo, né? Isso. Fazer um desenho rápido aqui, irmãos, pra gente ver se lembra de novo desse trem aí, tá? Então é assim, ó. Aqui seria o paraíso. Eu estou falando antes da morte de Jesus, tá? Paraíso. Aqui é o chamado abismo. Você falou em cristologia isso daí, não foi? Foi. Acho que também. Foi. A gente vai falar sobre esse de Jesus no inferno É. e tal, né? Tá? E aqui o Hades, tá? Então poderia dar muitos nomes, né? Seio de Abraão, lugar de delícias. Aí abismo seria... Abismo. É o Tártaro. Tártaro, né? Tem um acento aqui, eu acho, né? Tártaro, tá? Então aqui, ó. Seio de Abraão. Né? Seio de Abraão. Paraíso, seio de Abraão, lugar de delícias. Também é chamado, né? Lugar de delícias. Hades. Também chamado de Sheol. Inferno. Assim, Paraíso seria o terceiro céu? Né? Sim. Eu estou falando aqui antes da morte de Cristo, né? Então aqui, depois da morte de Cristo, o que mudou? Isso aqui. Subiu alto, levou cativo o cativeiro e está aqui no terceiro céu, que é a habitação de Deus, porém não na presença de Deus ainda, por todo aquele processo que a gente viu que vai ter. Como que foi o negócio aí? Eu não vou ter como te explicar agora, porque a gente, né, viu, mas seria assim, depois da morte de Jesus, isso aqui muda, tá? Efésios, capítulo 4, verso 8, vai dizer que Jesus ele leva o cativo o cativeiro. Então Jesus morre e ressuscita, desce no inferno, pega esses salvos aqui e leva até o terceiro céu. Me ajudem aí, tá, se as referências não estiverem certas, irmãos. Apocalipse 6 e 9. Vai dizer que... 4 o quê? 8. 6 e 9 vai dizer lá que as almas dos mártires estão debaixo do trono de Deus lá e tal, do altar de Deus, né? Então isso aqui que acontece, não vai dar tempo de explicar agora porque a gente já trabalhou isso em outras ocasiões. Não, mas esses daí que Jesus levou foram salvos. Salvo, sim, Quem paraíso. estava no inferno ficou. Paraíso. Paraíso é lugar intermediário, né? Então aqui, amados, ó, essa era a configuração. O que permaneceu? Então isso aqui, ó, tá? Para lá.
Aqui estão quem? Os demônios. Todos? Não. São alguns demônios. Né? Judas 6, por exemplo, vai falar isso, Apocalipse. Agora não vou lembrar o texto exato, deve ser 14 de alguma coisa. Os anjos que se rebelaram estão todos aí. Todos não, alguns. Alguns. Tá? Sim, opa, tem um monte, né? Então, tá certo? Essa é a configuração. Tudo bem, irmãos? Tá bem solto. Tranquilo? Tá bem solto. Tudo bem? Então deu para entender isso aqui, claro? Então, essa aqui é a configuração, ou era a configuração, mas ficou então aí. Então isso é chamado de tártaro. Ah, tá. Então lá no final de tudo, né? No final de tudo, tem o quê? O Guina. Isso. Que é o quê? Lago Lago de fogo. de fogo. Essa palavra aí é Geena. de origem? É hebraica. Hebraico? Isso. Desculpa, Esse local não grego. foi inaugurado ainda, né? Não. Aí sim, no final de tudo lá, o que acontece? Olha só, tudo isso aqui, ó, será jogado no lago de fogo, que é a condenação eterna, que é a segunda morte. Grego, né? É, grego. É o Vale do Tofete, eu confundi com o Vale do Tofete, que é lá no Antigo Testamento, tá? Então, tranquilo aqui, irmãos. Qualquer coisa a gente retoma em outra ocasião. Vale Mas... de Rinom, né? Isso. Onde se travavam as batalhas, né, antigamente, então por isso que foi tomando aí esses nomes e tal. Tudo bem, meus queridos? Podemos continuar aqui? Eu não sei onde eu estava mais. Ah, sei sim. Não, Vamos lá. mas pular essa parte aí, 149. 149. Página 149. Que é o período tribulacional, então nós vamos voltar novamente, só que agora abordando outros aspectos, tá? 149? Página 149. Nós vamos abordar outros aspectos, nós falamos da tribulação, lembra? Metade da tribulação e tal e tal. Só que agora a gente vai pegar outros elementos desse período. Lembra que eu falei para vocês na aula passada, inclusive? A gente vai até o final, volta, vai até o final, volta, só que abordando outros aspectos, tá bom? Então, vamos lá, o período tribulacional. A página 149, na verdade, nem a 50, nem a 51 eu vou ler. Nem a 52. Por quê? Porque no 52 lá embaixo. Porque nós já falamos de tudo isso. Tá? Já falamos. Se vocês leram, vocês sabem que a gente já falou. Se vocês lerem, vocês vão ver que a gente já falou isso aqui. Então, sobre a grande tribulação, a primeira metade, a segunda metade, a duração, a divisão e tal. Então, a gente não precisa ler isso aqui. Quem leu... Quem leu? Aluno que leu, né? Página 152, rudimentos da grande tribulação. É aqui que eu quero entrar com vocês. Qual página? 152. Já mudou. Sim. A 149 a gente começa o assunto, né? 152 lá embaixo. Isso. 1.12. Rudimentos da grande tribulação. Então vamos lá. Para uma melhor compreensão dos acontecimentos, durante o período tribulacional, é necessário um estudo aprofundado do livro de Apocalipse. Estão acompanhando a leitura, irmãos? Pois é ele que traz subsídios importantes para entendermos a escatologia bíblica. Por isso abordaremos alguns elementos em separado para evitar interpretações espúrias que trazem grande confusão para muitos. São eles: os 144 mil, lá em Apocalipse capítulo 14. Capítulo 14 de Apocalipse, se vocês quiserem uma abrir. interpretação espúria? Oi? O que é uma interpretação espúria? Falsas, né? Falsa. Palavra espúria, quer dizer falsa, né? Interpretações falsas. Capítulo 14. 14:1. Verso 1 em diante. Mas vamos lá. Os 144 mil. Isso aqui dá um paninho para manga para alguns, mas a Bíblia ela vai esclarecer. Bem claro, né? É porque, assim, por exemplo, os testemunhos de Jeová vão distorcer e tal, né? Existe o que chamamos de numerologia bíblica. Não tem problema, tá? Numerologia é o estudo dos números. A numerologia como misticismo, como a gente vê em adivinhação e etc., é outra história. A gente está falando do estudo dos números e seus significados. Então a Bíblia tem, desde Gênesis até Apocalipse, o significado de números. Quando a gente fala de número 7, a gente fala de perfeição. Quando fala do 12 ou 24, está falando de uma totalidade do povo de Deus. Quando fala de 3, o número de Deus, que é a Trindade. Quando fala número 6, refere-se ao homem. Deus fez ao homem, o homem no sexto dia, né?
tem uma limitação, que a perfeição é 7. Então, há esses significados, esses símbolos na Bíblia, não tem problema. Agora a gente precisa saber o que cada número de fato representa, tá? Então, tem que ter cuidado só, por exemplo, até no judaísmo tem uma numerologia mística que é chamada de Cabala, que é uma adivinhação também, né? Mas aqui não se preocupe com esse termo não, numerologia, tá? Que é numerologia bíblica. Isso significa que em algumas partes da Bíblia os números devem ser interpretados dentro do seu contexto, podendo às vezes ser literais em outros casos simbólicos. É o caso desses, que se referem às 12 tribos de Israel multiplicadas por 1000 e depois por 12 totalizando os 144.000. 12 é geralmente o número de Deus aplicado ao seu povo. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas da cidade. Então são representações, tá bom, irmão? Multiplicado significa a grandeza dessa multidão. É evidente que se refere aos judeus e não à igreja. E também não devem ser entendidos como números exatos. São representações. Mas como representações da intensificação e grandeza desse povo. Há uma seita que afirma serem esses, né, 144.000, aqueles que vão morar no céu, tirados dos seus adeptos. Porém, essa ideologia é contrária aos ensinamentos da palavra de Deus, tá? A gente vai ter, inclusive, a chamada seitas heresias, né, do curso aqui que vai falar sobre isso. Vamos ler o texto aqui, irmãos? Bora lá? Texto de Apocalipse. Só vou pegar aqui outra parte. É o 14, capítulo 14. Capítulo 14. Bora lá. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz de arpistas que tocavam com sua harpa, e cantavam um cântico, como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000, que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Não deve ser tomado literalmente esse número, tá certo? Só que são, de fato, judeus das 12 tribos. Essa questão de tribo nós não sabemos, irmãos. É meio estranho. Alguns judeus hoje, inclusive, até uns dizendo ser messiânico, eu sou da tribo tal. Isso se perdeu. Tá certo? Há muito tempo. Um judeu hoje falar que sabe de que tribo é meio complicado. A gente sabe que tem uns que se convertem, ou uns que dizem, como um tal de José, é um Zé, né? Akiva, né? Yosef, o nome dele é José. Né? Então, mas é aquilo, né? Como para nós, irmãos, assim, tudo de fora é melhor. O brasileiro ele pensa, tudo de fora é melhor. É dos Estados Unidos, é melhor. Ao invés de chamar cachorro quente, não, hot dog. Chama o trem de cachorro quente. Por que hot dog? Né? Até nas falas, as pessoas querem ser mais intelectuais, não falam inglês, fala meia dúzia de palavras e fica aí. Como diz lá na minha terra, uns abestados, uns amostrados, né? Falar face to face, com tu. Face a face, meu irmão. Não, a gente tem que seguir isso aqui step by step. É passo a passo. Para com essa conversa fiada. Né? Não. E aí, vai dar o feedback ou não vai? Vai dar o retorno, meu amado. Fale português, que é língua bonita, sonora, né? Defendida a unhas e dentes para o saudoso Ariano Suassuna, que morreu aí há pouco tempo, saudoso, né? Para quem não sabe, é o criador lá do Alto da Compadecida. Hã? Então, o que eu estou dizendo que eu esqueci? Sobre as tribos. Então, aqui está falando de uma totalidade, tá? O símbolo é esse, a representação é essa. Então, isso não é literal, tá bom? Então, 144.000 não é literal, mas é a totalidade do povo de Deus que será resgatado por Deus. No livro lá de Daniel, Apocalipse, do Antônio Gilberto, ele dá uma explicação bem prolongada a respeito disso aqui. E ele fala que
que são os representantes das tribos, né? Inclusive ele fala que 2 tribos foram excluídas, né? Nós temos lá Dan e Naftali. Não. Nossa, me fugiu agora, deixa eu ver aqui, mano. É Dan E Benjamim. Benjamim, né? É isso mesmo. Essas duas não tem. Sim. Aí ele dá uma explicação lá e ele fala, segundo o Antônio Gilberto, esses 12 mil selados de cada tribo seria como uma proteção para cada tribo de Israel durante a grande tribulação. Exato. Vamos para o capítulo 7, Mari, que eu acho que inclusive o Antônio Gilberto ele vai pegar o capítulo 7. Apocalipse tem também. Uma explicação bem longa desse assunto. Isso, é que ele pega também o capítulo 7. Vamos lá, que aqui completa essa informação. Mano. Obrigado por ter me despertado aí, que eu não ia falar não desse ponto aí. Como de outros mais, eu não vou falar, né, mano, infelizmente. Mas aí o senhor me despertou agora e eu acho que vale a pena a gente pegar aqui. Do capítulo 7 de Apocalipse, do verso 1 até o verso de número 8, vai falar sobre mártires nesse período da grande tribulação, tá? Então, capítulo 7, verso 1 ao verso 8. Se vocês quiserem fazer divisão na Bíblia, pode anotar aí, do verso 1 ao verso 8. O Apocalipse vai falar sobre cristãos judeus que foram martirizados lá no período da grande tribulação. Do verso 9 até o verso 17, vai falar de mártires cristãos nesse período. Então, capítulo... Sim, varão. Por isso que está gravado, para que vocês assistam novamente. Opa! Hashtag fica a dica. Assista novamente. O capítulo 7, do verso 1 ao verso 8, vai falar, nós vamos ler aqui, tá? Sobre cristãos judeus martirizados no período da grande tribulação. Tá? Então vai falar aqui do verso 1 ao 8. Do verso 9 ao 17, vai falar sobre cristãos gentios martirizados no período da grande tribulação. Essa coisa, em off eu falo para você, mano. Em off. Segundo é o quê? Oi? O segundo? É do verso 9 ao 17. São cristãos gentios martirizados aí no período da grande tribulação. Aí eu vou fazer a leitura com vocês vão percebendo através da leitura, tá? E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eita, que vai esquentar demais essa terra aqui. A temperatura vai elevar, tá certo? Aí num mormaço enorme. Verso de número 2. E vi outro anjo subir da banda do mar, da banda do sol nascente, não sei onde achei mar, da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz os 4 anjos, e que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos de nosso Deus. E aí a gente já vai tratar, inclusive, depois do sinal ali do 666, né? E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, olha só. De todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12. De Gade, 12. De Azer, 12. De Naftali, 12. E de Manassés, 12. Simeão, 12. Levi, 12 mil, né? Issacar, 12. Zebulon, 12. E José. Olha, José aparece aqui. Benjamim também. José aparece aqui. Levi e José substituíram os outros dois. Dan e Naftali. Dan e... Naftali, a gente não leu Naftali ou leu? Não. Não. Dan Naftali tá aí. Tá, né? Simeão, irmãos. Não. Quem foi que não? É Dan e... Simeão tá aqui. Ruben também tá? Bem, Manassés também tá? Também tá. Efraim. Isso, então olha só. Dan e Efraim não estão, né? Na verdade, irmão Ari, foram substituídos por José e Benjamim. Porque o Benjamim, lá em Gênesis, ele entra no lugar
o Benjamim, não, desculpa, irmão, é o Manassés, os dois filhos de José, desculpa, eu estou fazendo uma confusãozinha aqui, tá? Os dois filhos de José é que entram para substituir, né? Quais são os dois filhos de José? Manassés e Efraim. Uhum. Então eles entram para substituir Levi e o próprio José. Porque José não é uma tribo. Exatamente. Olha, irmão, José não é uma tribo. É um negócio a ser estudado, é sério. Né? Não vai dar tempo agora, mas é uma curiosidade aí. Tem um estudo aí referente a isso, mas não vai dar tempo. Primeiro que eu não lembro. Segundo que não vai dar tempo, porque é um negócio um pouco extenso. Mas José reaparece aqui. Então aqui está falando de quem? De mártires judeus provenientes das tribos. Tá bom? Verso de número 9 em diante, aí vai falar dos mártires cristãos. Mas quem são esses 144 mil? Capítulo 7 e o 14 vai falar aí quem são. Tá? Proveniente das tribos de Israel. Mas quem sabe? Deus. Deus sabe. Isso aqui, na verdade, João não contou, João não viu. O que eu li? Eu ouvi. Então lhe foi falado. Ele não viu, ele não conseguiu identificar. Ele ouviu, irmãos. Não é o que eu li? E ouvi que havia assinalado 144 mil das tribos de Israel, os filhos de Israel, né? Olha só, então, ele ouviu. Ele não viu. Ele não identificou. Tá certo? Como ele ouviu muita coisa que era impossível ele contar, por exemplo. Né? Ele ouviu lá que tinha lá anjos que eram sei lá quantos milhões. Como que ele ia contar um negócio desse, irmão? Então ele ouviu, eu ouvi e tal. Mas vamos lá, então, os 144 mil a gente já viu o que é. As duas testemunhas que aparecem lá no livro de Apocalipse. Em toda a história dos judeus, Deus suscitava em tempos de crise um libertador. Por isso, no período da grande tribulação, não será diferente. Deus enviará 2 profetas seus para testemunhar seu poder. Terão essas 2 testemunhas uma difícil missão, pois profetizarão aos habitantes da terra durante o domínio do anticristo. A pergunta que não quer calar é: quem são esses 2 profetas? Uns dizem ser Moisés e Elias, seria um representante da lei e um representante dos profetas, né? O Moisés e o Elias, em que este representa os salvos que não morreram, ou seja, o Elias, né, que foi arrebatado, mas foram transformados na hora do arrebatamento. E aquele, ou seja, Moisés, os salvos que morreram em Cristo e ressuscitarão naquele dia. Outros afirmam serem Enoque e Elias, 2 servos de Deus que não provaram a morte, e Deus os guardou em vida para esse dia. Há ainda aqueles que defendem ser a igreja e a palavra. Isso é pouco provável, pois a igreja não pode morrer e muito menos a palavra. Talvez existam outras interpretações, porém preferimos crer que são 2 profetas escatológicos que lembrarão, isso aqui que é o interessante, lembrarão Elias e Moisés. Por que eles lembrarão Elias e Moisés? Porque Deus os usará, eles farão, e eles exercerão um ministério similar, parecido com o de Moisés, onde farão milagres, né? Inclusive lidará com fenômenos da natureza, como Moisés abriu o mar, pragas e etc. E também o poder de Elias, mandando descer fogo do céu e tal e tal. Então são ministérios semelhantes. Quem foi comparado com Elias no Novo Testamento? João Batista. João Batista. Por quê? Porque ele veio no espírito, ou seja, numa disposição, e o cenário nacional, quando João Batista veio, era semelhante ao de Elias. Então são essas comparações que a Bíblia faz, tá bom? E Zacarias chama de Elias, né? Quando ele Malaquias, né? Malaquias, isso. Chama de Elias. Elias, né? Porque seria esse em virtude, né? Viria com uma virtude e numa disposição do Elias. O próprio João Batista, ele diz: eu não sou Elias. Perguntaram: tu és quem? Tu és Elias? Eu não sou. Melhor para falar isso era ele mesmo, né? Então, não fala, não, João Batista era Elias. Não, ele disse: eu não sou. Tu és o Cristo? Também não sou. Quem é você? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Então ele sabia quem ele era, né, irmão? Né? Então, tem gente falando que ele mesmo diz: eu não sou isso, vocês estão falando. O João Batista poderia falar. A única certeza que temos é que são 2 pessoas. Quanto ao restante, a Bíblia silencia. E se a palavra de Deus não menciona quem eles são, achamos uma pretensão absurda querer revelar sua identidade. O mais importante desse texto, aqui que eu acho interessante, o mais importante desse texto são as 2 obras e não quem são. Acerca deles se diz: profetizarão por 1000,
260 dias. Quanto dá isso, irmão? 3 anos e meio. Olha só, exatamente, né? Vestidos de saco, cumprirão sua obra humildemente e trarão uma mensagem de arrependimento. São as 2 oliveiras mencionadas por Zacarias. Durante o reinado de Dário, essas foram Zorobabel e Josué, um líder civil e outro espiritual. Percebe as comparações? E assim como Deus levantou esses 2 no tempo de Dário, também enviará outras 2 testemunhas para socorrer e fortalecer seu povo, os judeus, no tempo do reinado de Cristo, denunciando a farsa desse emissário de Satanás, mostrando para os judeus que ele não é o Messias prometido. Depois desse tempo, esses 2 profetas serão mortos pela besta, e o mundo jubilará, olha, se alegrará por 2 profetas, homens de Deus morrendo, né? Porém Deus os ressuscitará à vista de todos, e os arrebatará para o céu. Então é isso que a gente precisa saber, negócio objetivo e tal. O número 666, acho que não vai dar tempo de falar não, vamos deixar para a próxima aula, né? Ô, professor. Assim a gente prende a audiência, meu irmão. Puxa, nunca, a novela é nesse naipe aqui, deixa aquele pro finalzinho para aprender pro outro. Tô brincando, irmão, vamos lá. O número 666. O texto de Apocalipse menciona uma marca que será colocada nas pessoas. Chama de símbolo da besta. Na antiga dispensação, Deus exigia que todos os machos do povo de Israel tivessem uma marca no seu corpo. A marca da circuncisão, né? Que era lá, como diz na minha terra, torar o negócio. Na nova dispensação, há uma marca, quer dizer, um selo espiritual. Efésios 1:13 vai dizer que é o Espírito Santo, que é esse selo, é a marca, tá? Então quem possui o Espírito Santo é selado por Deus, é marcado por Deus, o marido não lhe toca e tal. Símbolo de propriedade, né? Selo. No Apocalipse, há outros exemplos, 144 mil, por exemplo, que foram assinalados lá, né? Os habitantes de Nova Jerusalém terão o nome de Deus nas suas testas. Irmãos, isso não é literal, tá bom? Isso não é literal. Esse símbolo, essa representação de que essas pessoas pertencem a Deus, tem a sua marca. Qualquer produto hoje tem marcas, e essas marcas remetem aos proprietários, não é isso? Simples, irmão, essa representação básica. Já falando nisso, eu queria deixar uma dica. Uma sugestão. Quando a gente for estudar, irmãos, procure a interpretação mais simples possível. Tá certo? Provavelmente ela vai ser bíblica. A mais simples possível. A mais elaborada, possivelmente ela vai ser antibíblica. É fato isso. Quando você vê aquele pavão enfeitado, meu irmão, diga, mãe. Os adventistas ensinam que a besta é o Papa. Os crentes também, o templo ensinaram. Inscrição Isso, é. É porque os números, né, Mori? Tem escrito um negócio, vicários, filhos... Dele interes. Vicários, porque é o substituto, né? O vigário. Seria vigário, filho de Deus, a tradução. Isso, substituto do filho de Deus na terra, né? Vicáricos, então, infilideis interes. Aí pega e... Eu não sei falar isso, né? Que eu tô falando. Eu só sei que... É latim, mano, só dá uma latida que vai. Aí eles pegam... No algarismo romano vai dar 666. O Nero já deu o número 666. O Hitler já deu o número 666, porque na antiguidade não havia numeral. Mas o Adventista do Sétimo Dia ele ensina isso aqui. Isso. Não, mas os crentes também. Os crentes já falaram que o Papa João Paulo XXIII era o anticristo. Já falaram que... Alguns falaram até que o Lula era o anticristo. Tô brincando, mano. Bento XVI. Então, mas já tem tempo. Então, assim, irmãos, essa é uma elaboração, isso é enfeitar o pavão. Não é isso que a Bíblia passa, não é isso que a Bíblia quer passar, tá certo? Então, vamos entender aqui. Então, no capítulo 22, verso 4, né? Eu tenho medo, né? Hã? Eu tenho medo. Não. Meu irmão, esses homens não chegam nem a unha encravada do que será o anticristo. A besta. Não chega, irmão. Tem um livro chamado Hitler, o quase anticristo. Vocês acham que esses homens que a gente tem hoje se compara a Hitler? A crueldade que esse homem fez, irmão, com o mundo, com pessoas? Não tem comparação, né? Mas o anticristo será exponencialmente muito mais cruel do que ele. Esse homem será segundo a eficácia de Satanás. Não surgiu, nem surgirá nenhum homem, nenhum líder, por mais perverso que seja, ou que pudesse ser, do naipe, da estirpe
da característica do anticristo. Então não é brincadeira o negócio, esses homens eles não chegam nem perto, meu. Tá certo? Então, o falso profeta querendo... Os crentes ficam aí postando um monte de asneira. Infelizmente não estuda a Bíblia. Foi feito um estudo sobre o nome dos líderes religiosos e até o nome da Ellen lá. Ellen G. White. Isso aí. Inclusive o nome Não, se duvidar o nosso nome, de repente vai dar um aí. Inclusive o nome dela, né? Pega em número, pega o seu, pega em letra romana, nem faz isso, irmão, porque vai que do jeito que a gente é paranoico, já era, se joga a carteirinha pra fora, e se não há salvação eu sou anticristo, não sabia. Ó, eu era anticristo, não sabia, agora já era. Do jeito que é paranoico os crentes, né, irmão? Então vamos lá, amados, a gente tem que procurar a interpretação mais simples possível, tá? Vamos ver se a gente chega no final da leitura e tem essa interpretação aí. O falso profeta, querendo imitar a obra do Espírito Santo, colocará os habitantes da terra a sua marca. Porém, todo o que receber essa marca será atormentado com fogo e enxofre. O número da besta é 666. Os gregos, hebraicos, romanos não tinham algarismo, mas empregavam letras do alfabeto para expressar a contagem. Ao longo dos séculos surgiram tentativas de apontar aí possíveis nomes que dessem como resultado esse nome. Maomé, até Martim Lutero, Napoleão, Hitler, Nero e outros mais aí. Uma coisa é certa, dentro da numerologia bíblica, enquanto 7 é o número da perfeição e, portanto, de Deus, o número 6 é identificado como sendo do homem. Esse expresso 3 vezes refere-se à trindade satânica. Aparece a trindade satânica no livro de Apocalipse, que é quem? O dragão, a besta e o falso profeta. Ele quer imitar quem, irmãos? Deus na trindade. Tá? Então, há essa representação clara na Bíblia, tranquila. É isso que é ensinar. Então, a trindade é Satanás, o diabo, o anticristo, o falso profeta e tal. Sendo, portanto, símbolo do poder humano, imperfeito, regido pelo diabo, através de homens que agem sob o seu poder. São muitas as tentativas de decifrar esse símbolo. Algumas até absurdas, como forçar que os números dos códigos e barra deem o somatório 666. Esclarecemos que esse enigma não é para a nossa época. Aqui eu acho interessante, hein? Ó. Esse enigma não é para a nossa época, mas sim para aqueles que estiverem vivendo no período da grande tribulação. A Bíblia diz que esses entenderão. Ó, aqui está a chave, irmão, do negócio. Isso não é para nós decifrarmos. É aquele povo naquele período que vai identificar isso. Percebe? Então aqui já deveria aquietar a gente. Porque eu não aguento no WhatsApp. Eu dou chip. Quando for assim, diz assim, irmão, vai estudar a Bíblia. Do banco. Não, pelo amor de Deus, Quando eu recebi isso, eu compartilhei. Vai, não peques mais, irmão. Não tem nada não. Vamos lá, irmão, pra gente acabar a leitura. Vai, não peques mais, pra não acontecer coisa pior. Isso posto, estão acompanhando aí, amados? Compartilhar coisa pior, né? Isso posto, estão acompanhando? Isso posto, não é necessário gastarmos tanto tempo tentando decifrá-lo, já que a palavra de Deus não revela. Essa marca será colocada na mão direita ou na testa, o que dará direito a comprar ou vender, ou seja, ser aceito numa sociedade dominada pelo diabo, através do homem do pecado, que é o anticristo. A grande tribulação é uma realidade que, num tempo determinado por Deus, se iniciará nessa terra, trazendo muito sofrimento para aqueles que vivem à margem do Senhor e negam sua palavra. Então, amados, eu acho que é muito tranquilo a gente entender isso, quando se aceita a interpretação simples que a Bíblia dá. Nossa, eu pensei que ia ter um negócio. Não, não vai ter negócio comigo, não vai ter negócio elaborado, porque é isso que a Bíblia passa, é o mais simples possível, irmãos. O problema de quem estuda Apocalipse é isso, querer achar pelo em ovo, chifre e cabeça de cavalo. Qual é mais o ditado que tem? Nada como saber, viu, professor? E o saber simples, irmãos. Essa que é a questão quando a gente estuda escatologia e o livro de Apocalipse. É buscar a simplicidade que o livro traz. É tão simples a comunicação que foi escrita dessa forma, com esse simbolismo, porque todos os cristãos da época entendiam, irmãos. Parece que hoje virou o negócio, né? Os crentes não entendem nada. E é simples. João escreveu assim, não foi para dificultar. A revelação, se já foi revelado. Já está revelado. O livro já é uma revelação. Não tem nada aqui para ser revelado. Agora nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo para ver aquilo que já foi revelado aqui no livro do Apocalipse. Senão teria que trocar o nome de Apocalipse para outra coisa.
Apocalipse é isso, revelação. Então está revelado, amado. Quando a gente estuda a interpretação simples, correta, que é isso aqui que a gente está passando. Tá vendo? Coisa simples. Ah, mas não me contento com isso. Então, lamentável. Vai cair numa heresia, vai interpretar erroneamente, é fato. E é o que a gente vê. E quando a gente vê as pessoas pregando sobre Apocalipse, muitas vezes são poucas, pouquíssimas, às vezes, irmão, fazendo uma elaboração assim tão... e os irmãos falam, nossa, que sabedoria de Deus. Que homem é esse? Eu nunca vi o professor de teologia ensinando um negócio desse. Uma das coisas que eu mais gosto quando Paulo fala é no capítulo 11, versículo 3 de Coríntios, isso mesmo, que ele fala assim, mas temo que assim como